Bem-vindos, bem-vindas. A gravação aqui ao vivo vai ficar aqui disponível nos rios, vai ficar disponível ali nos feeds. Então a gente vai trocando uma ideia enquanto você aí vai entrando aqui. Éder, bem-vindo, um forte abraço aí para ti, Éder. Se tu conhece alguém aí que gosta do direito trabalhista, agora de meio-dia a gente vai conversar a respeito de 3 temas, tá? A matéria envolvendo o vínculo de emprego. Aquela pessoa que trabalhou sem carteira assinada lá e não recebeu nada e nem teve a carteira assinada. Lá foi demitido, não recebeu nada, né? E não teve a carteira assinada. O que fazer? Eu vou falar, Éder, para 3 públicos aqui. Se conhecer alguém nessa situação, se me permite mandar o aviãozinho lá, né? Para essa pessoa estar aqui com a gente, para nós ajudar, né, velho? Para nos ajudar. Sempre digo que Deus ajuda quem ajuda, né, meu amigo? Pessoa que trabalhou de pedreiro e não teve a carteira assinada foi demitido. Pessoa que trabalhou de doméstica e foi demitida, não teve a carteira assinada, não recebeu as verbas. E principalmente, chamo a atenção aqui, cara, para uma galera que não apenas tem o direito à carteira assinada, tem o direito a todas as verbas, que já dá um valor expressivo, mas também tem direito à periculosidade, que é o motoboy. Então, a gente vai bater um papo, não de uma maneira muito extensa, de um modo muito objetivo, sobre a matéria vínculo de emprego. Fiz um vídeo de manhã a respeito de um possível diálogo que a gente poderia ter durante o dia, né? Que é o vínculo de emprego, a insalubridade, uma outra matéria lá, não me recordo que eu coloquei lá, mas o vínculo de emprego foi o tema escolhido, foi o tema mais votado e agora de meio-dia a gente está batendo um papo aqui a respeito dessa matéria tão relevante, porque no Brasil o índice de informalidade de contratação é gigantesco e por isso a gente está aqui enquanto operador de direito, enquanto advogado para ajudar, né, para mandar aí a situação realmente de uma dica, né, para você que está vendo aqui, que está gravado, para você que está vendo aí, que está dando uma passadinha aqui no meio-dia, que é um pouco corrido, mas que a gente tira um tempo para bater um papo, a gente tira um tempo, desligar e voltar aqui. Vamos lá então. Veja lá, veja só. Vamos conversar então um pouquinho a respeito do motoboy. Muito comum, mas muito comum, o motoboy, ele trabalhar e... Opa! Muito comum o motoboy, ele trabalhar... Acho que saiu aqui do áudio quando alguém ligou aqui. Dá para ouvir bem eu, Éder? Se puder colocar um joinha aí, por gentileza. Que às vezes a gente está falando aqui, não está conectada a situação do áudio, mas acho que dá para ouvir bem, né? Mas perfeito. Seguindo aqui a situação do bate-papo, então. Veja só, motoboy. Quem não conhece o motoboy, galera? Meu Deus do céu, eu trabalhei de motoboy também há um tempo, trabalhei poucos dias na época como motoboy, percebi que não tinha o dom ali para a situação da coisa e tinha um pouco de medo também de andar de moto. Mas o motoboy, como caminhoneiro, é aquele que faz as engrenagens desse Brasil aí. Ele, muito obrigado, Éder. O motoboy, o caminhoneiro que faz as engrenagens desse país, ele realmente não parar. Adriana, obrigada pela presença. Estou aqui batendo um papo a respeito do tema vínculo de emprego. Sobretudo para 3 categorias, que é quem trabalhou de doméstica e não teve carteira assinada, quem trabalha de motoboy e não teve a carteira assinada, e quem trabalha também, menina do céu, de pedreiro, e que tem todas as verbas trabalhistas garantidas, e às vezes não sabe, não tem a carteira assinada, não recebe nada, e isso é um prejuízo gigantesco para a pessoa, né, que deveria ter ali todos os seus direitos garantidos pela lei e não é amparada. Primeira coisa que eu vou abordar, que é aquele que todos nós conhecemos aí, que é o motoboy. Vamos conversar então de uma maneira bem rápida a respeito do motoboy. O motoboy, ele não apenas tem direito à situação, a depender do contexto, de todos os direitos trabalhistas, como também da periculosidade. Então, quando que o motoboy ele pode ter direito às verbas trabalhistas, ele pode ter direito à periculosidade? Quando, olha só, vem cá comigo. Conhece o motoboy? Cara, manda um aviãozinho lá
para esse amigo seu, para essa sua amiga que trabalha de motoboy, não necessariamente para ele vir aqui e estar ao vivo, mas para que depois ele possa aí ver a situação desse vídeo que vai ficar ali gravado. Para o motoboy, ele ter caracterizado a questão ali do vínculo de emprego, tem que ter basicamente 3 coisas. A primeira, o motoboy ele tem que trabalhar no mesmo local 3 dias ou mais por semana. Guardou? Show de bola. Outro requisito que o motoboy também precisa apresentar numa ação para que caracterize ali o vínculo de emprego. Ele tem que ter a situação do que a gente chama de pessoalidade. Ele não pode mandar uma pessoa no lugar dele. Então, se o empregador dizer, ô João, se tu não quiser vir trabalhar, pode mandar o Marcos dentro do lugar, não tem problema nenhum. Então, tem que ser ele. A pessoa ela não pode se fazer substituir. Esse é o segundo requisito, o requisito da pessoalidade que a gente chama. O terceiro requisito, e esse é muito preponderante, né, que é o seguinte, aquele que está contratando, ele manda, ele diz, ó, tu vai entregar nesse endereço, tu entrega nessa ordem. Isso a gente chama de subordinação. O motoboy, ele tem que ser mandado, né? Se ele não for mandado, daí não é caracterizado o vínculo de emprego nessa situação. Tem que ali ter o contexto ali da... opa, deixa eu mudar aqui. Melhorei. Tinha um sinalzinho ali que era em decorrência de que estava apertado um botão. Deixa eu ver se não mudou. Bora lá. Seguindo aqui no contexto. Veja só. Demonstrado essas 3 situações, que é o motoboy ele trabalhava no mesmo lugar 3 dias ou mais. O motoboy ele era mandado por alguém, ele não escolhia qual cliente ele ia atender primeiro. E principalmente, e o mais importante aqui, o motoboy ele tinha a situação ali da impossibilidade de mandar alguém no lugar dele. A primeira pergunta que o juiz faz normalmente numa audiência de instrução para ouvir testemunho é o seguinte: ô João, tu podia mandar alguém no teu lugar? Não, meu Deus do céu. Ô João, tu podia mandar alguém no teu lugar? Claro, o meu irmão, o Pedro, ele ia de vez em quando no meu lugar lá, não tinha problema nenhum. Perdeu a ação. Então, veja que são os fatos que determinam aí o resultado de uma ação procedente ou não, que é baseado aí na situação da legislação. Perfeito? Vamos, então, para o segundo ponto, que também, cara, é uma das demandas que a gente agora deu até uma acalmada, apesar que a gente está aí no dia 10 de janeiro, né? Você tá calmo o ano de 2025, mas ele nem bem começou ainda, né? Mas no ano de 2024 a gente teve muita demanda nesse sentido, que é a doméstica, né? Então veja só, a doméstica, galera, ela pode sim ter garantido todos os seus direitos, desde que tenha preenchido alguns requisitos. Então veja bem, não teria sentido, né? Até teria sentido se a lei falasse isso, mas a lei ela não fala. Mas a pessoa que tem uma pessoa que limpa o escritório aqui uma vez por semana. Tem uma pessoa que limpa o escritório de Tijucas lá uma vez por semana. Tem até uma moça que trabalha lá em casa, limpa lá uma vez por semana. Essa pessoa ela não tem vínculo de emprego, porque não tem o requisito que a gente chama de continuidade, que é a demonstração de que a pessoa trabalha 3 dias no mínimo ou mais por semana no mesmo local para caracterizar o vínculo de emprego no caso de doméstica. É só isso então, Moraes? Não é só isso não. Primeiro passo a doméstica tem que trabalhar 3 dias ou mais no mesmo local. O que é muito comum? E daí é um pouco de malandragem, né? O cara vai lá e contrata a pessoa para trabalhar limpando um dia a empresa, um dia a casa e um dia a casa do filho. Malandragem não, né? Apesar que aqui é uma situação em que perceba que não está trabalhando 3 dias no mesmo lugar, mas quem paga é a mesma pessoa. E agora? Olha o que às vezes o juiz ele vai ter que julgar. Numa situação dessas, por exemplo, que a gente já fez consulta, a gente não entra com a ação. Nosso entendimento é de que aqui não caracterizou um vínculo de emprego, mas tem alguns juízes que entendem até nesse sentido. Mas o meu entendimento aqui, como não é no mesmo local, né, em que pese a mesma pessoa pague, não teria ali o direito. É um entendimento particular, né? Então tem que trabalhar no mesmo local, 3 dias ou mais por semana. Perfeito.
requisito que a gente chama de requisito da continuidade. Ato contínuo e ainda na situação aqui da doméstica. Veja só. É imprescindível, a gente tem que demonstrar essa situação de que é o contexto envolvendo a pessoalidade também. O mesmo contexto do motoboy. Então, a pessoa não pode mandar outra pessoa para trabalhar no lugar dela. Tem que ela mesma. Ela está trabalhando de doméstica, trabalha 3 vezes por semana, só que uma semana ela manda 3 dias a filha, na outra semana manda 2 dias uma amiga. Então, não. Tem que ser ela sempre 3 dias por semana durante um período para caracterizar a questão do vínculo de emprego. Caso contrário, não tem como dar aí procedência na ação judicial. Beleza? Se você está aqui olhando o vídeo e ele está gravado, veio para dar uma espiada, Dr. Moraes aqui trocando uma ideia. Hoje a gente está conversando a respeito do tema vínculo de emprego, ou seja, quem trabalhou sem carteira assinada e quer entrar com uma ação reconhecendo a situação dos seus direitos. Dia a dia, a gente está aqui compartilhando conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Sobretudo sobre 2 áreas. A primeira, a área envolvendo o direito trabalhista, que hoje a gente está trocando uma ideia, dentro do tema vínculo de emprego, mas também converso muito aqui a respeito do direito previdenciário também. Aquele direito em que a pessoa vai lá no INSS buscar um benefício, ela é atendida, por vezes vai no INSS buscar um benefício, não é atendida, e entra nós, enquanto operador de direito, para somar as forças com você, para reivindicar ali o direito que o INSS ele fechou as portas. Se você não tem, a gente diz, tem sim, e vão lá e conseguimos. Perfeito? Então vamos agora para o nosso último tema, que é a ação de reconhecimento de vínculo de emprego para o pedreiro, né? A gente descobre que a gente ganha pouco quando o pedreiro ele manda o orçamento, né? Meu Deus do céu, quanto é que é? O cara lá, 30 mil. Eita, meu, quanto tempo leva pra fazer 30 dias? Meu Deus do céu, deveria ter aprendido a trabalhar de pedreiro, porque os caras cobram o cara esses dias. Vira e mexe, a gente tem alguns amigos já de longa data que a gente trabalha com eles, e quando eles mandam os orçamentos, meu Deus do céu, cara, vamos deixar para depois. Faz por partes. Vamos lá, brincadeiras à parte, né, galera? Tem a questão do pedreiro autônomo, que é aquele pedreiro que ele trabalha, eventualmente fazendo ali um trabalho que a gente chama de empleitada. Então, vai quebrar uma parede e vai fazer a parede. E olha só que interessante. Você, Adriana, tu, Éder, eu, Moraes, a gente precisa fazer uma reforma na nossa casa. Quando a gente precisa fazer uma reforma na nossa casa, a gente diz para o pedreiro como ele deve trabalhar? A gente dá ordem para o pedreiro? Se tu for pensar bem, com muita calma, não. Porque o pedreiro é que sabe como trabalhar. A gente diz como a gente quer o final. Mas o como fazer, a gente não manda ele. Porque a gente não sabe. Então, um dos requisitos da ação trabalhista é a subordinação, é a pessoa mandar fazer do jeito que ela quer. E nós, quando contratamos um pedreiro para quebrar uma parede, levantar uma parede, a gente paga para ele, mas mandar a gente não manda, porque a gente nem sabe como mandar. A gente só faz a parede. Como fazer? Ele é que sabe fazer. Então, essa é uma relação de contratualidade de um autônomo com uma pessoa que precisa de um serviço e que ainda que nessa situação demora de mais 3 dias, não vai caracterizar o vínculo de emprego, porque não tem um dos requisitos, que é a subordinação. Lembra? Que falei no caso da doméstica, tem a subordinação. Eu quero que limpe assim, 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 assim. No caso do motoboy, o cara, tu vai lá em tal lugar, em tal hora, vai lá em tal lugar, em tal hora. É mandada a pessoa a fazer de acordo com o que a outra pessoa quer que seja feita. Tranquilo? Então tem que ter a questão ali envolvendo a subordinação, tem que ser mandado para caracterizar o vínculo de emprego. Agora, vamos lá. Então, o que é muito comum? Olha só o que é muito comum acontecer aqui na região de Santa Catarina envolvendo o pedreiro, né? A empresa contrata e diz o seguinte: faz um MEI aí, e daí a gente vai te pagar aqui por empleitada. Então, beleza. Então, vai pagar por empleitada. Então, o que é? O pedreiro ele vai fazer do jeito que ele quer. E vai ir a hora que ele quer também. Porque ele é um microempreendedor individual. Ele é o dono. Beleza. Começou a trabalhar lá o pedreiro. Daqui a pouco,
Por exemplo, o pedreiro está trabalhando aqui no escritório. Se ele trabalhar de manhã, de tarde, para mim tanto faz. Trabalhar sábado, domingo é indiferente. O que a gente quer é que ele faça, né? Tá fazendo a sua casa, também é a mesma coisa. Agora, a pessoa fez o MEI, o pedreiro, foi trabalhar na praia lá para o construtor, e daí o construtor diz o seguinte, olha, aqui é o seguinte, tu é MEI, tu tem a tua empresa, só que aqui tem que começar às 7 horas da manhã. E seguinte, eu quero que tu use as minhas ferramentas e eu quero que tu faça a parede dessa forma aqui. Ó, a subordinação aí, gente! Então veja que começa a mudar o contexto. Não ir trabalhar 3 dias, já termina a situação do contrato. O pedreiro disse, ei, amanhã eu vou mandar o meu primo Marcos aqui para fazer essa parede aqui. Não, não, não. Se for para mandar o teu primo, a gente nem quer mais. Então tu perceba aí o requisito da pessoalidade. Tá, mas se eu sou dono da minha própria empresa, eu posso mandar alguém no meu lugar? Então o requisito da pessoalidade sendo colocado de lado e vindo a situação do empregador e determinando, tem que ser tu. Preenchendo o requisito da pessoalidade aqui, dizendo que tem que ser a pessoa. Não pode ser outra pessoa, porque se poder ir outra pessoa no lugar dele, daí ele passa a ser autônomo. Se tem que ser ele pessoalmente, ele passa a ser um empregado. Então perceba que é muito comum, e aqui quero colocar o discurso para o operador de direitos também, né? Pode ele aí ver esse vídeo no segundo momento. O que a gente utiliza e é muito comum e dá certo? O pedreiro trabalhou lá 2 anos e foi demitido e não recebeu nada. O empregador disse que ele era o MEI. Então o cara era MEI. Tinha hora para começar, tinha hora para parar, tinha subordinação, não podia mandar alguém no lugar dele. Ele era um empresário ainda. Beleza. Se ele era um empresário realmente, aquele que compra o serviço tem que pagar um imposto. A gente pede para juntar as guias do pagamento de imposto realizado pelo serviço prestado. Via de regra não tem as guias. E daí favorece o autor da ação, favorece nosso cliente. Pega a dica que dá um resultado bacana lá durante a instrução do processo. Perfeito. Então, o clássico do MEI que tem direito à carteira assinada e não é feito é aquele em que o empregador ele determina que ele faça um MEI para poder trabalhar. O que é muito comum também acontecer com a situação do pedreiro? Diz o seguinte, olha, eu vou assinar tua carteira aqui, mas eu não vou pagar 10%, não vou pagar férias, não vou pagar nada. Tá aqui dentro do que tu recebe tudo. Mas como assim, cara? Daí chega o final do ano, não recebe nada. Quando é demitido, não recebe nada. Então, tem que receber tudo se tinha a carteira assinada. Esse acordo de não ter que receber nada, daí não dá, né, cara? É os termos da lei, então isso é muito comum acontecer, tá? E daí pede-se o reconhecimento do pagamento por fora, que normalmente acaba acontecendo e tu pode ganhar numa ação. Então, tinha a carteira assinada com 2.000, mas ganhava 5. Todo mês os 3.000 ali que tu pode reconhecer na ação judicial e ganhar todos os reflexos e dar uma boa grana aí, uma ação trabalhista nesse sentido. Deixa eu ver aqui se está tudo okzinho. Perfeito. E como então que eu, pedreiro, vou ganhar uma ação judicial? Como que eu, pedreiro, vou ter o reconhecimento do vínculo, vou ter a procedência da ação e ter todos os meus direitos garantidos? Como que eu faço isso, Dr. Moraes? Nossa orientação sempre, né, procurar um advogado da sua confiança, marcar uma consulta, trocar uma ideia, a gente se coloca à disposição sempre para ajudar, só mandar um direct, bem tranquilo, a ideia é a gente somar mesmo, né, cara, partindo daquele pressuposto, Deus ajuda quem ajuda, né? Mas olha só, então, 3 situações que coloco aqui. A primeira delas, cara, quanto mais prova ter, melhor, documental. Não tem nenhuma prova documental. Testemunhal. Não tem nenhuma prova testemunhal, não tem nenhuma prova documental. Cara, não tem nada de prova para demonstrar o vínculo de emprego com essa instituição. Perdeu a ação? Com nós, a gente ganha, ou aumenta as chances de nós ganhar. Por quê? Tem a maioria dos celulares que a gente chama de geolocalização. Então a gente demonstra que naquele local, durante determinado tempo, você sempre estava e daí, bingo! Legal, né? Pessoal,
A ideia era ser uns 5 minutinhos, se estender um pouquinho mais, mas eu tenho certeza por algo bom. Algo que te ajuda, algo que me ajuda, algo que ajuda a sociedade, algo que nos permita, dia a dia, estar num país melhor, num país que respeita as leis, num país que faz o certo. Tem muita coisa pra gente melhorar? Tem, mas tem muita coisa boa também, que não precisa melhorar, porque tá bacana. Então, o que tá bom a gente deixa como está, o que pode melhorar a gente melhora e a gente segue assim, juntos, todos nós, por um país melhor, por dias melhores. Um forte abraço, obrigado aí pela presença dos que passaram por aqui um pouco rápido, por aqueles que ficaram um bom tempo. Alegra demais o coração a gente poder estar aqui dia a dia compartilhando conhecimento para evoluirmos juntos. Um forte abraço do Moraes. Então vamos lá. Como que... Como que a gente deixa gravado?